Olá galera, professor Jojão aqui da Humanas em Foco, respondendo com vocês a primeira lista do módulo 3 aqui do nosso curso extensivo. As questões da lista vão de número 16 a número 30 e elas são referentes ao conteúdo de História Geral. Hoje nós concentramos os nossos estudos principalmente na Idade Média. Então nós vamos debater e responder questões baseado aí nesse período de tempo e as suas principais características e principais civilizações. A questão de número 16 é uma questão da UFPR de 2018 e o texto diz o seguinte: para muitos historiadores, é correto assinalar que durante a Idade Média foram os árabes, não os cristãos, os herdeiros e sucessores da ciência helênica. Por favor, dê um destaque aí no texto. Foram os árabes e não os cristãos, os sucessores e herdeiros da ciência helênica. Uma herança que fez com que toda a extensão dos seus domínios, da Espanha ao Afeganistão, o mundo muçulmano fosse cenário de uma atividade intelectual intensa, não só em filosofia, mas também em matemática, astronomia e medicina, nem sempre conhecida ou traduzida no Ocidente. Essa produção está preservada em uma grande quantidade de manuscritos. Com base no texto acima e nos conhecimentos sobre o mundo muçulmano na Idade Média, assinale a alternativa correta. Então a gente está buscando a alternativa que verse sobre o seguinte raciocínio: os muçulmanos preservaram, conservaram e debateram a cultura ocidental, principalmente a filosofia helênica, e a Europa cristã, o mundo católico, não teve acesso ou não quis ampliar o acesso a esses debates, a essas culturas. Sendo assim, o mundo muçulmano foi herdeiro da cultura helênica e o mundo cristão se afundou numa espécie de período em que isso não era debatido. Tendo em vista essas informações, é comum que o período em questão seja chamado de Idade das Trevas, coisa que a gente vai ver que não cabe mais nos estudos de hoje. Com base no texto acima, vamos para as alternativas. Na letra E nós temos: foi justamente em função de seu caráter religioso fragmentado que o mundo muçulmano e a sua civilização distinguiram-se mais vigorosamente do Ocidente cristão, fortemente homogêneo. A existência, no seio do Império Muçulmano, de numerosas tendências religiosas teve consequências consideráveis na produção de manuscritos. Essa alternativa está incorreta. Por quê? O mundo muçulmano, se pudermos chamar assim, ele apresentava uma hegemonia. Todos os povos cultuavam o mesmo livro, o mesmo profeta e o mesmo Deus da mesma maneira, com algumas interpretações diferentes. Já na Europa cristã, era muito comum a fragmentação religiosa em ordens, em seitas, em pequenos cultos, alguns marginais e outros oficiais. Então a alternativa A está incorreta. Na letra B nós temos: apesar de sua hegemonia nas ciências durante o período medieval, a civilização muçulmana era, afinal, um simples conjunto dispar de empréstimos culturais, o qual não conseguia refletir um novo universalismo e a nova ordem social que se instaurou com o surgimento do Islã. Essa alternativa também está falsa. A gente vai observar que, além das ciências, como astronomia, matemática e medicina, era muito comum os debates sobre filosofia e, por conseguinte, por toda a sociedade. Não está correta a alternativa B, nós faremos a leitura da letra C. Durante esse período, cidades como Córdoba, Bagdá e Alexandria, entre outras, se tornaram centros de intercâmbio de conhecimentos. Tratava-se de um circuito cosmopolita do qual a Europa, periférica e tragada por diversas crises religiosas, não participou. Ora, é interessante a gente lembrar dos nossos conhecimentos de geografia e saber que Córdoba é uma cidade que está na Península Ibérica, logo está na Europa. Então essa alternativa está incorreta. Na letra D nós temos: a Idade Média foi um período caracterizado pelo domínio efetivo, militar e político, dos países muçulmanos sobre os países cristãos. Um domínio caracterizado, entre outras coisas, pela presença hegemônica da língua árabe nos espaços comerciais, políticos e acadêmicos da Europa. Essa alternativa também está incorreta, senhoras e senhores. Apesar da incursão dos muçulmanos na Europa, sendo contida ali na Batalha de Poitiers, no ano de 732, por favor, anote aí, expansão máxima do islamismo, Batalha de Poitiers, 732 na Europa, nós não vamos ter um domínio efetivo, político e militar dos muçulmanos sobre os demais países. Então, a alternativa D está incorreta, me resta apenas a alternativa E, que nós lemos o seguinte:
Existe consenso entre a maioria dos historiadores que estudam o período de que a emergência do horizonte renascentista deve muito ao trabalho dos sábios e acadêmicos muçulmanos, conhecidos pelo mundo cristão, sobretudo através da Península Ibérica. O que seria esse conhecimento renascentista? O período que imediatamente sucede à Idade Média. E esses conhecimentos foram trazidos e reproduzidos pelos muçulmanos, que preservaram eles no Oriente. Então a alternativa E está correta. Na questão de número 16, nós podemos marcar essa alternativa e fazer a leitura da questão de número 17. Um texto do Perry Anderson, Passagens da Antiguidade ao Feudalismo. E a questão da Universidade Estadual de Feira de Santana diz o seguinte: o modo de produção feudal que emergiu na Europa Ocidental na Idade Média foi dominado pela terra. A propriedade agrária era controlada por uma classe de senhores feudais, a quem os camponeses prestavam serviços e faziam pagamentos em espécie. O excerto contém informações históricas essenciais sobre o feudalismo, tais como, ora, é interessante observar que nesse texto eu analiso aspectos principalmente econômicos, sociais e políticos. Eu não vou trabalhar sobre a arte medieval e tampouco vou falar sobre a presença da Igreja Católica e o domínio católico na sociedade. Vamos às alternativas. Na letra A nós temos as produções artísticas e os fundamentos culturais. Falso, eu não consigo ver isso no texto acima. Na letra B nós temos as bases econômicas e as relações sociais. Essa alternativa está verdadeira. Eu consigo ver as dinâmicas sociais dentro de uma sociedade agrária, uma sociedade rural, que é a sociedade feudal. Vamos ler as demais alternativas. Na letra C fala as guerras de dominação e a formação dos reinos bárbaros. Também não encontro evidências disso no texto. Na letra D nós temos as crenças religiosas e o poder eclesiástico, também não tem menção ao poder da igreja, está incorreta. E na letra E, as atividades comerciais, monetarizadas e o crescimento urbano. Isso são características da Baixa Idade Média, que vai do século X ao século XIII, coisa que nós não vamos evidenciar aqui na questão de número 17. Nessa questão, o gabarito é a alternativa B. Podemos então dar uma analisada na questão de número 18. A questão 18 é da Estadual de Pernambuco, Universidade Estadual de Pernambuco, e ela pede para que você analise a imagem. Analisando a imagem, é possível ver cavaleiros se degladiando, cavalos se debatendo, e é uma iluminura medieval, como diz a legenda, que mostra dois cavaleiros duelando a pé enquanto seus cavalos lutam entre si. Qual aspecto, me pergunta o enunciado da questão, da sociedade medieval é mais caracteristicamente representado por essa imagem? Ora, então eu estou focando em combates, em duelo, em guerra, um caráter belicoso. Vamos às alternativas. Na letra A nós temos religiosidade, incorreto. Na letra B eu tenho belicosidade, o constante estado de guerra, de conflito e de disputa que nós encontramos na Idade Média. A alternativa B está correta, vamos eliminar as demais alternativas. Na letra A eu tenho racionalidade, na letra D eu tenho piedade e na letra E eu tenho humanismo. As três estão incorretas. Na questão de número 18, o gabarito é a letra B, a alternativa B, que fala de belicosidade. Podemos então fazer a leitura da questão de número 19. É uma questão da Unesp de 2018 que fala o seguinte: a migração de Maomé e seus seguidores em 622 para Medina, de Meca para Medina, permitiu a consolidação da religião muçulmana, que incluía, entre outros princípios, olha, onde tem migração de Maomé, eu peço que você coloque, por favor, o nome Hégira. Hégira foi a peregrinação, a fuga de Meca para Medina, e marca o início do calendário muçulmano, o início do calendário islâmico. A partir daí nós podemos ler as alternativas. Na letra A nós temos a recomendação dos princípios da religião muçulmana, não é isso? A recomendação de que os muçulmanos não escravizassem ou atacassem outros muçulmanos, pois eles pertencem à mesma irmandade de fé. Essa alternativa está correta. O islamismo, apesar dos preconceitos que circulam hoje em dia, é uma religião fundada em cima dos princípios da tolerância e, em certo modo, da coexistência entre os povos. Uma dessas maneiras era acabar com a escravidão, que foi muito utilizada na Europa, na Idade Moderna. Nós podemos marcar a alternativa A como correta e nós podemos ler as demais alternativas. Na letra B nós temos a proibição de que muçulmanos exercessem atividades comerciais, pois o manejo cotidiano de riquezas era considerado impuro. Essa alternativa está incorreta. Os muçulmanos eram excelentes mercadores. Eles expandiram muitos dos seus domínios através do comércio. Na letra C, eu tenho a proibição de que muçulmanos visitassem Meca,
pois o solo puro e sagrado dessa cidade deveria permanecer intocado, coisa que é incorreto, tá certo, gente? Todo muçulmano, se tiver condições de saúde e financeira, ele tem a obrigação de, pelo menos uma vez na sua vida, visitar a cidade de Meca ou pedir para que alguém o faça em seu nome. A alternativa C está incorreta. Na letra D nós temos a recomendação de que os muçulmanos não limitassem seu culto a um só Deus, pois o Criador multiplica-se em diversas formas e face. Incorreta também. O primeiro pilar do islamismo é fazer um juramento que garante que Maomé é o único profeta e Alá é o único Deus. Alá seria Deus em árabe. Na alternativa E nós temos a proibição de que os muçulmanos saíssem da Península Arábica, pois eles sofriam perseguições em outros territórios. Essa alternativa está incorreta. Um pilar do islamismo, um princípio do islamismo é a jihad, a guerra santa, a conquista de novos territórios para o mundo islâmico. Na questão de número 19, nós marcamos a alternativa A e podemos fazer a leitura da questão de número 20, uma questão da Faculdade Pequeno Príncipe de 2018, que pede para que você considere o texto a seguir. Hoje, não é fácil imaginar o que uma igreja significava para as pessoas daquele período, do século XIII. A igreja era, geralmente, um único edifício de pedra em toda a redondeza. Constituía a única construção de considerável envergadura, muitas léguas em redor. E seu campanário era um ponto de referência para todos os que vinham de longe. Aos domingos e durante o culto, todos os habitantes da cidade ali podiam encontrar-se, e o contraste entre o edifício e as casas primitivas e humildes, em que as pessoas passavam a vida, devia ser esmagador. Não admira que toda a comunidade estivesse interessada na construção dessas igrejas e se orgulhasse de sua decoração. Mesmo do ponto de vista econômico, a construção de um mosteiro que levava anos devia transformar uma cidade inteira. A Igreja Católica exerceu uma influência marcante sobre a população medieval, ultrapassando em muito sua função religiosa e espiritual. Sobre a influência da Igreja Católica nesse período, assinale a alternativa correta. Vamos à leitura das questões, então, com base nos nossos conhecimentos e com base no texto motivador. Na alternativa A, nós temos, a partir do século XI, a Igreja começou a se sobrepor aos senhores feudais. Entre as principais medidas para isso está a Paz de Deus, um movimento criado pela Igreja Católica para unir forças contra os senhores que se oponham à sua autoridade. Essa alternativa está incorreta. A Igreja ela vai precisar do poder dos senhores feudais, os senhores feudais vão precisar da legitimação que a Igreja conseguiu oferecer. Um não vai se opor ao outro nesse momento histórico. Na letra B, nós podemos ler: o poder e influência da Igreja Católica aumentaram a partir do século XII, quando começaram a surgir as primeiras universidades europeias com o objetivo de ensinar teologia e latim para que a população pobre pudesse se instruir melhor sobre os ensinamentos cristãos. Apesar da afirmativa das universidades estarem surgindo, nós não temos universidades abertas para a população pobre. Não havia interesse de ensinar o latim para essas pessoas. As missas e os cultos eram celebrados em latim e as pessoas ficavam à míngua, elas não conseguiam entender muito bem na maioria dos casos, né? A alternativa B está incorreta. Na letra C nós temos a arquitetura medieval refletiu tanto a insegurança, castelos, quanto a religiosidade, catedrais. Destacou-se nesse período a construção de mosteiros e catedrais. O estilo predominante foi o arabesco de inspiração ibérica. Essa alternativa também está incorreta. O estilo que nós vamos usar na arquitetura da Europa cristã é o estilo gótico, não fazendo referências ao que havia na Península Ibérica, que estava sob domínio dos muçulmanos. Na letra D nós temos as catedrais na Idade Média, por serem casa de Deus, que representava a Jerusalém Celeste, eram lugares dedicados exclusivamente à oração e à adoração. E essa alternativa também está incorreta com base no que lemos no texto. A igreja era um ponto de encontro de toda a cidade e dos turistas que ali vinham. Então, nos resta apenas a alternativa E, como alternativa correta, e nós faremos a leitura dela, que diz: a função dos mosteiros medievais não se limitou apenas ao papel religioso e à produção intelectual. Do ponto de vista econômico, contribuíram para melhorar os métodos de produção agrícola e, do ponto de vista cultural, foram responsáveis pela reprodução e conservação do conhecimento em suas bibliotecas. Essa alternativa está correta. A igreja ela vai assumir papéis diferentes durante a Idade Média. Ela vai ter o papel de catequese, mas também vai ter o papel de produção do conhecimento e restrição desse conhecimento dentro dos seus próprios quadros.
como melhoramento genético, como melhoramento da produção agrícola e por aí vai. Na questão de número 20, nós marcamos a alternativa E e podemos fazer a leitura da questão de número 21, que dialoga com essa questão de número 20, é uma questão da Mackenzie de 2018, que diz o seguinte: em terras alemãs, em lugares afastados onde a vida permanecia rude e isolada, os monges não só pregavam o cristianismo, mas também foram importantes para levar os avanços agrícolas para a região das florestas. Nas matas fechadas, abriam clareiras, drenavam pântanos e introduziam novas lavouras. As poucas escolas que existiam na Idade Média eram dirigidas e mantidas pelos monges. Alguns monastérios serviam também de hospitais e hospedarias. É interessante observar que na sociedade medieval existem 3 estamentos: o estamento dos nobres, o estamento dos religiosos, dos clérigos, e o estamento dos comuns, das pessoas normais, dos mais pobres, dos servos e trabalhadores livres. Essa ordem estamental era regida pelo princípio da Santíssima Trindade. O mundo dos homens seria um reflexo do mundo de Deus. O mundo dos homens seria um reflexo do Pai, Filho e do Espírito Santo. O Pai seria representado pela Igreja, aquela que traz iluminação e guia os seus fiéis. O Filho seria representado pelos nobres, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que luta nos campos para nos proteger, o nobre, o cavaleiro. E o Espírito Santo, aquele que realiza as obras e os trabalhos do Senhor, seriam os servos, aqueles que trabalham na sociedade medieval. Esses 3 estamentos eram denominados oratori, bellatori e laboratori: os que rezam, os que lutam, os que trabalham. O que a gente observa nesse texto sobre os monges alemães é que esses monges também trabalhavam. Eles rezavam, mas drenavam pântanos, abriam clareiras e foram importantes para levar o trabalho agrícola para a região das florestas. A partir daí, vamos para o enunciado da questão. De acordo com o texto, é correto afirmar que durante a Alta Idade Média Europeia, a atividade dos monastérios, vamos às alternativas. Na letra A nós temos: redimensionava o princípio de ora et labora, reza e trabalha, já que os monges se dedicavam apenas aos trabalhos braçais. Essa alternativa está incorreta. Mesmo que tenha havido uma redimensão do princípio ora e labora, os monges não apenas se dedicavam ao trabalho braçal, eles também se dedicavam ao trabalho intelectual e espiritual. Na letra B nós temos: seguia o princípio de ora et labora, reza e trabalha, pois os monges dedicavam-se a uma vida reclusa e trabalhos exclusivamente intelectuais. Isso está falso com base no que vimos no texto. Na letra C, nós temos: redimensionava o princípio tradicional de ora et labora, reza e trabalha, pois exercia importante ligação com o cotidiano de comunidades próximas. Essa alternativa está correta. Os monges não apenas trabalhavam, como ofereciam serviços de hospitais, medicina básica e hospitalagem, ou seja, eles recebiam as pessoas de hospedagem, eles recebiam as pessoas nos seus quadros. Vamos ver, então, os erros das seguintes alternativas, né? Na letra D diz: conflitava com o princípio papal de ora et labora, ao valorizar a prática do trabalho em detrimento de orações diárias. Não há um elenco nisso, tá? E, se houvesse, as orações seriam preferíveis ao trabalho braçal. E na letra E nós temos: contribuiu para o surgimento de uma mentalidade que, ligada às atividades comerciais urbanas, promoveu contestações ao poder papal sobre os europeus. Essa alternativa também está incorreta, pois ela não se relaciona com nenhum princípio mostrado no texto acima. Na questão de número 21, nós marcamos a alternativa C.